Na pré-aula de hoje, estudaremos a relação entre a lei e os evangelhos. Apresentaremos o Pentateuco, seu conteúdo e relevância dentro de um contexto bíblico-teológico, apontando as implicações para nós, os crentes, que vivemos na nova aliança. Por fim, destacaremos que a lei e os evangelhos revelam Jesus. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, eu sou o Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estudaremos a lição de número 8, cujo assunto é A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Jesus é o tema central e unificador de toda a Bíblia. Ao analisarmos o Primeiro e o Segundo Testamento, percebemos que há um fio condutor que liga desde o Gênesis até o Apocalipse, onde todas as promessas de Deus convergem em Cristo. Tanto os livros do Antigo, bem como do Novo Testamento, revelam aspectos da pessoa e do ministério de nosso Senhor. Não é diferente com os livros da lei e nem com os evangelhos, que são o alvo de nosso estudo hoje. Veremos essa relação que há entre lei e graça, lei e evangelho, e como ambos se completam e revelam Jesus. Quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa aí o teu like, nos segue lá no Instagram, @Murilo Alencar e @AbraAjaula. Se você tirar um print, uma foto da aula aí onde você está assistindo, posta lá no Instagram, nos marca e estaremos interagindo com você, remarcando a postagem. O subsídio que estou utilizando está disponível na descrição do vídeo, tem um link azul aí embaixo, cliquem, façam download desse material, é presente. Deixaremos também o link para acesso da super ferramenta que tem mudado a vida de milhares de pregadores, que é o Pregador e a Pregação. Se você quer saber mais sobre pregação, sobre como montar um sermão, os tipos de sermão, sobre como entregar a mensagem que Deus coloca no teu coração, hermenêutica, oratória, exegese, bibliologia e assuntos correlatos. Não perde essa oportunidade. Clica no link, vai conhecer o curso, a metodologia, os professores e será a bênção de Deus na sua vida. Vamos à nossa lição. Texto áureo nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4. E à medida em que formos expor aqui os pontos da lição, os irmãos perceberão como esse texto é importante para todo o contexto do Pentateuco. Amém? A verdade prática nos diz: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. E é aqui onde justamente lei e evangelho se completam. Porque o Novo Testamento vai dizer que a lei serviu como uma ponte, serviu como um aio, como um professor, um instrutor que nos conduziu até Cristo. A lei mostrou o nosso pecado e a lei nos conduziu até Cristo, que é a solução para o pecado. Não uma solução passageira, parcial, como a apresentada por meio dos sacrifícios levíticos no Antigo Testamento. Ele não cobre o pecado. João Batista disse que ele tira o pecado do mundo. E nesse aspecto, lei e evangelho se completam e ambos revelam Jesus. E nós falaremos mais detalhadamente nos tópicos da lição. Tópico de número 1 vai tratar sobre o Pentateuco, a lei de Deus. Tópico de número 2, os evangelhos, a mensagem de Cristo. E o tópico de número 3, uma mensagem transformadora. E como o subsídio tem o objetivo de ser um adendo e de simplesmente não repetir o que está na lição, eu coloquei aqui como primeiro tópico do subsídio a lei do Senhor. E aqui nós seguiremos um itinerário. E esse itinerário começa com um primeiro passo, que é justamente as preliminares. E olha só, preste bem atenção naquilo que eu já vou passar a expor aqui. Peça aos seus alunos que fiquem com a Bíblia aberta na mão, porque à medida que você for falando, à medida que eu for falando, você também precisa estar com a Bíblia aberta na mão, porque a gente vai passear por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números
e Deuteronômio, e também falaremos rapidamente sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. E é uma forma de o aluno tanto absorver aquilo que ele está ouvindo, como interagir com a Bíblia. Então vamos lá, os preliminares, falaremos primeiro sobre o Pentateuco, depois sobre os Evangelhos e mostraremos como ambos revelam Jesus, que é o objetivo de nossa lição. O Pentateuco, ele aparece em primeiro lugar em todos os arranjos do cânon do Antigo Testamento. O que é que isso quer dizer? Em todas as Bíblias que você tiver na sua biblioteca, ou que você possivelmente vá comprar, sempre o Pentateuco, ele será os livros de entrada, seja na Bíblia que nós temos em português, na Bíblia em inglês, na Bíblia nas mais várias línguas que existem, até mesmo na Bíblia hebraica, você vai ter como introdução o Pentateuco. Mas o que é o Pentateuco? O Pentateuco, essa expressão Pentateuco, é uma palavra de origem grega que quer dizer 5 volumes. Então, os judeus, eles chamam de a lei ou a Torá. O que seria esse Pentateuco? O Pentateuco são esse conjunto de livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros de instrução, os livros da lei. O Pentateuco ele começa com a criação do mundo e vai até a morte de Moisés. E Stanley Ellison, ele informa que os livros da antiguidade, eles eram escritos em rolos e geralmente esses rolos eles tinham 9 metros de comprimento. Mais ou menos o tamanho necessário para acomodar de Gênesis a Deuteronômio. Então, praticamente, todos os judeus eles tinham uma cópia desses rolos, onde eles tinham acesso à lei do Senhor, aos livros de instrução, à Torá. Quando não, eles escreviam partes do Pentateuco nos filactérios, que eram peças que ficavam nas suas indumentárias, nas suas vestimentas, escreviam nos umbrais das casas, textos da lei. Eles tinham acesso aos ensinamentos da lei por meio da tradição oral. Eles conversavam sobre isso no caminho, conversavam sobre isso fazendo as refeições. A lei do Senhor era o prazer de todo israelita fiel a Deus. Tendo uma visão panorâmica dos livros da lei, nós podemos dizer o seguinte, que em um sentido amplo, é uma visão panorâmica, lógico, um resumão, em um sentido amplo, o Pentateuco ele pode ser dividido em 2 partes. Ora, são 5 livros, mas eles podem ser divididos em 2 partes. Primeira parte, Gênesis 1 a Êxodo 19, é um trecho histórico, onde reconta as várias fases pelas quais Israel foi levado ao ponto que poderia ser constituída a teocracia. Veja, ainda não era uma monarquia. O pessoal ali, desde aquele período patriarcal, sobretudo quando vem o livro do Êxodo e o povo é guiado por meio de Moisés, ali eles estão começando a viver uma teocracia. Deus governando no meio do povo com suas leis através de um representante que obedecia à sua voz. Êxodo capítulo 20 a Deuteronômio 34 são livros relativos à lei. E aqui nós podemos encontrar os 10 mandamentos, as leis civis, a legislação relacionada ao tabernáculo, os sacrifícios e o sacerdócio. É uma divisão dos livros da lei, da Torá. Progredindo aqui em nossa caminhada, nós temos aqui, falamos sobre o que é o Pentateuco, uma visão panorâmica, onde dividimos aqui, pelo menos em 2 partes, um trecho histórico e um trecho relacionado a leis. E agora, quem foi o escritor do Pentateuco? O escritor apontado pela Bíblia, tanto de forma direta como de forma indireta, é Moisés. Moisés foi o autor de Gênesis, você vai decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, salvo ali a parte final de Deuteronômio. A parte final de Deuteronômio foi um acréscimo posterior, e alguns dizem que foi Josué que escreveu o finalzinho de Deuteronômio, narrando ali o que aconteceu depois da morte de Moisés. Mas olha o testemunho bíblico, Êxodo capítulo 17, versículo 14, versículo importante, viu? Diz o seguinte:
Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então Deus está mandando Moisés escrever. À medida que eles iam peregrinando no deserto, Deus estava dizendo a Moisés: escreve isto, escreve aquilo, registra isso aqui para a memória das gerações futuras. E assim Moisés ia fazendo. Lucas capítulo 24, versículo 27, nós temos testemunho do próprio Jesus de que Moisés é autor do Pentateuco. O texto diz assim: começando por Moisés. Jesus estava explicando o Antigo Testamento e o versículo do Novo Testamento diz que ele começou por Moisés. Então, dá-se a entender que ele começou pelos livros da lei e passou por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus mostrava como os livros da lei revelavam aspectos de seu ministério e aspectos de sua pessoa aos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Qual o contexto histórico que os livros da lei foram escritos? O Pentateuco, ele foi escrito para um povo que peregrinava no deserto, isso mesmo. O povo estava peregrinando no deserto e olhe que detalhe especial. Para quem esses livros foram escritos? Dentro do contexto, era um pessoal que estava no deserto, com a esperança de entrar na Terra Prometida. Os primeiros leitores é justamente esse povo. Quem foi que primeiro leu o livro do Gênesis? Quem foi que primeiro leu o livro do Êxodo? Foi esse povo que estava vivenciando essa história. E detalhe importante é que Israel estivera no Egito por mais de 400 anos de escravidão. E eles foram submetidos a uma massacrante lavagem cerebral politeísta. Nada, a não ser a revelação divina, seria capaz de quebrar a crosta de paganismo que envolvia não apenas a história do povo israelita, mas também a sua própria visão da origem de todas as coisas. A sua cosmogonia, uma palavra teológica, um termo técnico. E é interessante porque, assim, olha como o livro, ou os livros da lei, eles têm essa visão de instrução e até às vezes apologética. Lá no Egito, eles aprendiam muitas coisas, aprendiam sobre a origem de todas as coisas, e lógico, para os egípcios, a origem de todas as coisas não é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Eles tinham lá deuses criadores, tinham vários deuses lá, e quando Moisés escreve o livro do Gênesis, Moisés estava mostrando, olha, a origem de tudo que se vê não vem dos deuses egípcios, mas sim vem do Senhor. O Senhor foi quem criou os céus e a terra. No princípio, ele criou todas as coisas. Não foi Ísis, não foi nenhum deus do Nilo, não foi nenhum deus da colheita, não foi o deus Ra, não foram eles os criadores de tudo, foi o Senhor, o Deus de vocês, o Deus dos patriarcas. Deus estava tirando do povo essa visão errada que o povo adquiriu lá no Egito. Então os livros, eles foram escritos nesse contexto de deserto e também foram escritos para essas pessoas que peregrinavam no deserto, como também para aquelas que estavam entrando na Terra Prometida. É o contexto em que o Pentateuco ele foi escrito. Os livros, agora falando sobre data, eles receberam sua forma mosaica final nas campinas de Moabe por volta de 1445 a.C. Detalhe, pouco antes de Israel entrar na terra de Canaã e assumir sua plena condição como nação independente. Era importante eles terem esses livros em mãos. Qual é o propósito? Importante que você absorva isso aqui. Qual o propósito dos livros da lei, do Pentateuco? 3 propósitos podem ser enumerados. Primeiro, registrar a miraculosa libertação do Êxodo da escravidão do Egito. O povo ia entrar na terra prometida, mas não podia se esquecer de quem Deus é e o que Deus fez por eles. Eles tinham que ter em mente essa ação sobrenatural de Deus. Em segundo lugar, os livros foram escritos com o propósito de historiar as ações providenciais de Deus em benefício de um povo que caminhava no deserto. Deus não só livrou os israelitas da mão de Faraó, mas também
preservou eles em sua jornada de 40 anos pelo deserto. Preservou transformando água amarga em água potável, preservou enviando nuvem, preservou enviando coluna de fogo, preservou enviando cordonizes vindas do mar, preservou enviando maná, preservou providenciando água. Deus preservou o povo de várias maneiras e eles não podiam se esquecer disso. E em terceiro lugar, e eu considero aqui mais importante, teve também esse propósito de separar o povo para uma vida de consagração, santidade e adoração, distinguindo-os das demais nações em termos de cultura, doutrina, costume e práticas cultuais. Deus estava com isso, através de Moisés, entregando esses livros ao povo, dizendo que eles deveriam viver diferentes. Vocês não vão viver como as demais nações. Vocês não vão praticar cultos como as demais nações. Vocês não terão vários deuses como as demais nações. Veja, voltando para o livro do Gênesis, como é interessante. Deus disse, olha, ele criou o sol, o luminar maior, e criou os outros luminares para fazer diferença entre dia e noite. Qual é o propósito do sol? Qual é o propósito das estrelas, da lua, dos astros? Fazer diferença entre dia e noite. Nas nações vizinhas, eles eram adorados. O sol era adorado lá no Egito, tá entendendo? As estrelas, os astros eram adorados. E Deus estava querendo dizer, olha, eles não merecem adoração. Eles são parte da criação de Deus. O uso correto do sol, da lua, é para fazer distinção entre dia e noite, não é para ser adorado. Tem muita gente hoje que ainda bebe das doutrinas do Egito, no sentido de que o horóscopo, os astros falam, e isso não tem amparo escriturístico, isso é antibíblico. Vamos mais adiante. Os 5 livros da lei, vamos lá. O título desses livros corresponde à primeira palavra do texto hebraico, e na língua portuguesa obedece à tradução do grego da Septuaginta. Então, essa expressão que nós conhecemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é simplesmente uma tradução de uma versão grega chamada Septuaginta. Então, a gente tem assim, esses livros assim, com esses nomes justamente por isso. No hebraico, o nome dos livros eram diferentes. Por exemplo, o nome do livro de Gênesis era Bereshit, que traduzido significa no princípio. O nome do livro do Êxodo significa saída. Na versão hebraica é Shemot, os nomes de. Então é a primeira palavra que aparece lá no livro. Eles colocaram o nome de cada livro assim. Levítico, aquilo que é dos levitas. Na versão hebraica diz, e ele chamou. Né? Levítico 1, versículo 1, diz que Deus chamou Moisés lá de dentro do tabernáculo, e Moisés se apresentou na porta ali. É o livro de Levítico, Números, e assim também com Deuteronômio. Um historiador, ele resume cada livro do Pentateuco em uma frase, a saber, olha só, em Gênesis o mundo foi feito, é um resumo. Em Êxodo se narra a marcha de saída, a marcha que o povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, marchou no deserto. Levítico contém a lei. Em Números, as tribos são contadas. Em Deuteronômio, a lei é repetida. E olha só, partindo aqui, deixando essa parte preliminar para trás, nós agora podemos falar um pouco sobre a lei de Deus. Já temos aqui uma introdução daquilo que é o Pentateuco, da composição desses livros, e agora vamos falar sobre detalhes mais teológicos. De maneira simples, tomamos a palavra lei, e é importante que você tenha isso em mente, como a vontade de Deus revelada aos homens em palavras, princípios, preceitos, julgamentos e atos. O que é a lei, irmão Murilo? É a vontade revelada de Deus. E essa vontade revelada de Deus, ela se desdobra em princípio, preceito, julgamento e atos. Na Bíblia, geralmente, a palavra lei está relacionada ao Antigo Testamento, mas não significa que o Novo Testamento não apresenta normas ao crente. Porque tem muita gente que diz assim, a gente não vive mais debaixo da lei, agora é graça, mas graça não é anarquia. Graça não é sinônimo de ausência de lei. Graça não é sinônimo de que agora eu vivo como eu quero.
De forma alguma. Dentro da graça, a lei moral de Deus, ela foi repetida, ela foi renovada e Jesus deixou essa lei, não baixou o nível da lei, mas ele aumentou. Porque assim, antes Jesus disse assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher de forma indecente, de forma cobiçosa, em seu coração, já adulterou com ela. Jesus não está baixando o nível da lei porque o tempo da graça chegou. Pelo contrário, a gente consegue perceber dentro do Novo Testamento que o espírito da lei, ele é resgatado dos escombros da tradição dos fariseus. Jesus enaltece o espírito da lei e condena as tradições humanas criadas e regulamentadas pelos fariseus. Então, lei não é sinônimo de anarquia. Vamos lá? Vamos apresentar aqui algumas características da lei. Primeiro, a lei ela é de origem divina. Então aqui a gente já não pode dizer assim, a lei está descartada. Não precisa mais de lei. Lógico que precisa, a lei é de origem divina. O texto bíblico de Êxodo, capítulo 20, versículo do 1 ao 17, a Bíblia vai dizer que foi Deus quem falou com Moisés. Então, esse texto ele revela claramente que a lei não é de autoria mosaica, mas de Deus. Por isso, as palavras registradas por Paulo são significativas. É justamente porque a lei é de autoria divina que Paulo diz em Romanos 7,12. De fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. A lei não é uma coisa terrível, no sentido de que a lei é injusta, no sentido de que a lei ela não serviu de nada. Não, o mandamento é santo, justo e bom. Ah, mas a lei é maldita. Não, maldito é quem transgride a lei. Mas a lei, ela assume essas características. Ela é santa porque ela provém de um Deus santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Ela é justa porque procede de um Deus justo. Salmo 33, verso 4 e verso 5. Ela é boa por quanto decorre de um Deus bom. Salmo 25, verso 8. A lei do Antigo Testamento ela se caracteriza como uma aliança. Ela é de origem divina e ela também é uma aliança. Uma aliança é um contrato obrigatório entre duas partes. E as duas partes têm obrigações específicas dentro dessa aliança. Uma ilustração para isso aqui que eu estou falando é a questão do casamento. Você vê, o casamento é uma aliança. E dentro do casamento, os cônjuges eles têm responsabilidades de fidelidade um para com o outro, de cuidado, de zelo, de assistência, de provisão, de amizade. Tem toda uma responsabilidade dentro da aliança de casamento. Eu casei, estou casado, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Agora eu vou viver como se eu fosse solteiro. Não é assim. Agora eu tenho uma responsabilidade, eu estou em aliança com alguém. O que une duas pessoas em aliança? São as responsabilidades? São as leis? Não. É o afeto. É o amor. Deus, ele entra em aliança com o povo, a aliança da lei, não para estabelecer regras, não por causa da lei, mas por causa do amor. Tanto é que ele diz assim, olha, eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito. Fui eu que livrei vocês lá da escravidão. Então, não tenho outros deuses diante de mim. É justo ou não é? Olha, eu fui lá, eu busquei vocês, foi amor, foi afeto, eu fui lá, foi misericórdia, eu ouvi o clamor de vocês, eu fiz tudo isso por vocês, agora não tenho outros deuses diante de mim. Então, sempre a graça de Deus, ela precede a lei, e isso é muito bonito. Nós, voltando aqui para a questão do casamento, as pessoas, elas se unem, elas entram em aliança por amor, mas as leis, as responsabilidades, elas regulamentam essa aliança. O casamento não pode ser levado de qualquer jeito. Assim também, a nossa aliança com Deus, o nosso relacionamento com Deus, não pode ser conduzido às cegas, arbitrariamente, de qualquer jeito. Há leis que regulam essa aliança. O Antigo Testamento não é o nosso testamento. Eu achei essa expressão aqui muito forte, mas ela está no livro Entendes o que Lês, do Douglas Stuart e do Gordon Fee.
né? Ele diz o seguinte: testamento é outra palavra para aliança. O Antigo Testamento representa a antiga aliança de Deus com Israel, feita no Monte Sinai, que já não é mais obrigatória para nós, os crentes, guardar. Não precisamos guardar a antiga aliança. Na realidade, nós devemos pressupor que nenhuma das estipulações ou leis são obrigatórias para nós, a não ser, preste atenção, a não ser as que foram renovadas na nova aliança. Tem muita lei que caducou, mas tem muita lei que permanece. Ah, eu estou debaixo da graça, então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso cobiçar. Pode não, essas leis não. Essas leis vocês não podem quebrar não, são princípios eternos. Agora, leis em aspecto civil, leis em aspecto cerimoniais, a gente vai ver isso aqui, elas passaram, elas tiveram seu cumprimento em Cristo. Duas categorias da lei não foram renovadas na nova aliança. Preste atenção. Precisaríamos aqui de um trimestre inteiro para discorrer sobre os detalhes dessa doutrina, mas, em resumo, as leis civis e cerimoniais não se aplicam à realidade do Novo Testamento. O que são essas leis civis e cerimoniais? Por exemplo, as leis de culto que tinham lá no tabernáculo, como eles deveriam sacrificar um animal, como eles deveriam fazer ali a questão do incenso, de tudo mais. Nós não temos mais o tabernáculo. Nós não temos mais o templo como nos moldes do Antigo Testamento. Não precisamos mais disso porque o autor aos Hebreus vai dizer que essas coisas se cumpriram em Cristo. Eram sombras de coisas futuras, de uma realidade superior que agora foi inaugurada e perpetuada por Jesus. A questão de leis civis. As leis civis diziam o que aconteceria se alguém matasse outra pessoa. Tinha as cidades de refúgio, tinha as regulamentações se alguém ocasionasse um aborto de uma grávida e tantas outras coisas. Essas leis civis que eram para Israel, elas não vigoram mais. Mas o espírito da lei, a lei moral de Deus, esta permanece. Por que eu digo o espírito da lei? Porque, por exemplo, quando alguém diz assim, olha, se você roubar o boi de seu irmão, você vai restituir duplicadamente, você vai dar 2 bois a ele. Um exemplo. Qual é o princípio por trás dessa lei civil? Não roubarás, não furtarás. É o princípio por trás dessa lei. Mas a regulamentação, os desdobramentos que deram origem à questão da lei civil, ela não permanece mais, a lei civil de Israel. E olha que interessante aqui. As leis cerimoniais prefiguravam a Cristo como profeta e sacerdote, enquanto as leis civis prefiguravam a Cristo como grande rei. Essas leis, já disse a vocês, perderam a sua validade, mas o espírito por trás delas, a lei moral, é sempiterna. O que é que eu quero dizer aqui? Que o Antigo Testamento, principalmente os livros da lei, eles revelam Jesus nesse aspecto, quando tinha lá o sumo sacerdote. As leis para o sumo sacerdote, de indumentária, de tudo ali que se relacionasse ao sumo sacerdote. Aquilo apontava para Cristo. O que o sumo sacerdote fazia, as suas funções, as suas responsabilidades, apontava para Cristo. O sistema de sacrifício, onde os animais eram oferecidos no templo, apontavam para Cristo. Jesus não é só o nosso sumo sacerdote, aquele que oferece o sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício. De modo que o escritor aos Hebreus vai dizer que a gente não foi comprado por sangue de animais, de boi, de bodes, não! A gente foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Então, tudo que está escrito na lei aponta para Jesus. O tabernáculo aponta para Jesus. O dia da expiação, as festas, o calendário festivo de Israel, em certos aspectos apontam para a pessoa e para o ministério de Jesus. A lei revela o nosso Senhor Jesus. Finalizando aqui, a lei também ela revela a pecaminosidade do homem e o conduz à graça. É isso que a lei faz. A lei revela, a lei desnuda o homem,
mostra o seu interior, mostra a sua natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo disse que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei mata o homem nesse sentido, porque a lei revela a pecaminosidade do coração. E é por isso que lei e evangelho se completam. É por isso que nós não podemos desprezar a lei, porque a lei revela o pecado. E a lei, na condição de revelar o pecado, ela não tem o propósito de salvar, ela não pode salvar. Mas ela conduz o homem até Jesus. Um exemplo bom disso é o filho, ou melhor dizendo, é o jovem rico. Ele chegou para Jesus e disse assim, na presença de fariseu, de saduceu, de uma multidão, se ajoelhou e disse: Bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e parecia que estava condicionando a salvação às obras da lei. Jesus disse: Conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não terás outros deuses, não cobiçarás. Aí Jesus vai falando ali uma série de mandamentos. E ele disse: Conheço. Na verdade, eu guardo esses mandamentos desde a minha mocidade. Então ele era alguém que praticava as obras da lei, mas que não sentia salvação. Não sentia que era salvo. Tá entendendo? Eu creio que Jesus estava mostrando ali. Jesus estava mostrando para os fariseus, para os saduceus presentes ali, que aquele jovem, que aquele rapaz ali, era uma imagem de todos eles. Está vendo aqui esse rapaz? Ele aqui é a imagem de vocês, que confiam nas obras da lei, mas está vendo ali, não sente salvação. Vocês também são assim. Não admitem, mas também são assim. Porque a salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo. A lei, ela foi dada para revelar as transgressões, não para alcançar a salvação. Ela nos serviu de guia, como afirma o apóstolo Paulo, Gálatas 3 e 24. Nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Em resumo, importante isso aqui, note isso. Veja a lei do Antigo Testamento como palavra plenamente inspirada de Deus para você. Você tem que ver isso. A lei é palavra de Deus. A gente está debaixo da dispensação da graça. Mas isso não quer dizer que a lei deve ser excluída. Porque na lei nós conhecemos Deus. Conhecemos o nosso pecado. Na lei nós temos uma visão da santidade e da justiça do Deus que nós servimos. É palavra inspirada de Deus. Eu não posso criar um cânon dentro do cânon, um livro mais inspirado do que outro. A lei é palavra de Deus. Agora, não veja a lei do Antigo Testamento como um mandamento direto para você. Está entendendo o equilíbrio entre lei e evangelho e como ambos se completam? Segundo, veja a lei do Antigo Testamento como a base da antiga aliança e, portanto, da história de Israel. É a base de tudo. Para se entender os profetas, para se entender as poesias, para se entender os livros de sabedoria, você precisa entender a lei. Porque os profetas, quando falavam de condenação, quando julgavam o povo, eles faziam isso pelo que está escrito na lei. Então a lei é importante não só para a história do Antigo Testamento, bem como também para a história do Novo Testamento. Agora, terceiro, veja só, ainda nesse segundo ponto. Não veja a lei do Antigo Testamento como obrigatória para os cristãos da Nova Aliança, a não ser onde for especificamente renovada. Terceiro, lembre-se de que a essência da lei, os 10 mandamentos e as 2 leis principais são repetidas pelos profetas e renovadas no Novo Testamento. Em quarto lugar, veja a lei do Antigo Testamento como uma dádiva generosa a Israel, que traz muitas bênçãos quando é obedecida. Não veja a lei do Antigo Testamento como um agrupamento de regulamentos arbitrários e irritantes que limitam a liberdade das pessoas. Precisamos ter esse equilíbrio quando tratamos de lei e evangelhos. A lei revela Jesus, os evangelhos revelam Jesus e ambos se complementam. Partindo para um segundo tópico aqui, falando sobre os evangelhos, eu coloquei aqui já em primeiro lugar o grande perigo.
Porque a falha em entender a relação entre a lei e os evangelhos resultam em doutrinas heterodoxas. Eu vou citar aqui algumas. Primeira, a teonomia. O que é teonomia? É o pensamento de que a nossa nação ou as nações, elas devem ser regidas pela lei de Deus. Aí, irmão Murilo, mas isso não é uma coisa boa? Não. Qual é o pensamento teológico daqueles que seguem essa doutrina, a teonomia? Que as leis civis de Israel devem ser aplicadas a nós hoje também. Então, isso é um pensamento errado, é uma doutrina errada na falha de entender o que é lei e o que é evangelho, como ambos se relacionam. A gente não pode ser guiado pela lei civil de Israel de 3 mil anos atrás, não. Uma segunda doutrina heterodoxa é o legalismo. É aquele legalista, né, que acha que pela prática da lei ele vai alcançar o favor de Deus. Ele acha que precisa fazer alguma coisa para ser amado por Deus, o legalista. O segundo é o outro extremo, é o antinomianismo, o antinomista. É aquele que não tem regra, é aquele que não tem lei, é aquele que é mais ou menos assim, agora que a gente está vivendo debaixo da graça, eu posso viver do jeito que eu quero, eu tenho liberdade em Deus, eu tenho liberdade em Cristo. Aí ele vive de forma libertina, ele usa a liberdade para a libertinagem. Você acha que não tem muito crente assim hoje? É só o que tem. E o problema disso aqui é que tem crente que ainda faz assim. Eu sei que ele é amor, eu sei que ele perdoa, então assim, eu peco, mas amanhã eu peço perdão e ele vai me perdoar. É crente que planeja o pecado sabendo do perdão, mas o coração, o crente que planeja o pecado pensando que vai se arrepender amanhã, ele não está arrependido e ele também não vai se arrepender. E isso acontece muito nessa questão aqui do antinomianismo. O evangelho sem profundidade, a santificação superficial, são doutrinas heterodoxas. Os erros de adoração e o misticismo antibíblico. Tem gente trazendo elementos do culto judaico para dentro da igreja. E isso isso decorre de uma compreensão errada entre a relação de lei e evangelhos. É gente colocando a arca da aliança dentro dos cultos, é gente colocando, trazendo o incenso para dentro dos cultos, o incenso de Jeová. Os elementos do culto judaico não se misturam com os elementos do culto cristão. Porque quando eu trago os elementos do culto judaico para o culto cristão, eu estou negando a cruz de Cristo. Eu estou negando Jesus, porque Jesus, ele morreu na cruz para justamente nos apresentar um caminho superior. Aí eu estou voltando às velhas práticas. E isso é condenado pela Bíblia, mas é um erro decorrente da falha em entender a relação entre lei e evangelho. Agora, o que seriam os evangelhos? Falamos sobre lei, mas o que seriam os evangelhos? E como os evangelhos revelam Jesus? O pastor Claudinor de Andrade, ele diz o seguinte: a questão, o que é o evangelho, né? Evangelhos são boas novas, é a tradução da palavra evangelium. E neste vocábulo, nós podemos encontrar aqui pelo menos 3 significações. Primeiro, o que significa evangelho? Anúncio da salvação oferecida gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo a todos os que creem. É um primeiro sentido do que é evangelho, do que é essa boa nova. Segundo, doutrina de Cristo, como se encontra nos 4 primeiros evangelhos, ou melhor dizendo, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Terceiro, os relatos da vida, do ministério e da paixão de Cristo, registrados por Mateus, Marcos, Lucas e João. É a tradução, o significado da palavra evangelho. Eu coloquei aqui um complemento bem interessante. Os irmãos guardem isso aí. O evangelho é chamado de evangelho de Deus porque se origina no amor de Deus. Romanos 1, versículo de número 1. O evangelho de Cristo é chamado assim porque emana de seu sacrifício na cruz do Calvário. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 14. Evangelho da graça, porque salva aqueles que a lei amaldiçoou. Atos capítulo 20 e 24.
Evangelho da glória, 1 Timóteo 1:11, 2 Coríntios 4:4, porque diz respeito àquele que está na glória e que leva muitos filhos à glória, Hebreus 2:10. E também conhecido como Evangelho da nossa salvação, Efésios 1:3, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1, versículo de número 16. E não é diferente, os evangelhos, eles revelam Jesus. Todos os 4 evangelhos revelam Jesus. O evangelho de Mateus, ele revela Jesus. No evangelho de Mateus, Jesus ele é apresentado como rei. O evangelista estabelece uma relação entre Antigo e Novo Testamento, dando ênfase ao cumprimento das profecias messiânicas, a fim de provar para os judeus que Jesus é o Messias e, portanto, o Rei prometido. Nós temos uma revelação de quem é o nosso Jesus em Mateus. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. Olha o que diz Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos escreve para os romanos, mostrando Jesus como servo, para contrariar a ideia dos romanos que apreciavam a força militar e a guerra. E Marcos escreve justamente para mostrar Jesus em ação, servindo, ensinando, sacrificando-se e salvando vidas. No Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como um homem perfeito. Jesus nunca negou seu lado humano, ele deixou a sua glória e encarnou como homem. E como homem, ele padeceu e foi tentado em todas as coisas, porém venceu sem nenhum pecado. Ele não pecou, ele foi tentado, mas ele não pecou. O Evangelho de Marcos, ou melhor dizendo, o Evangelho de João, apresenta Jesus como filho de Deus. Já no início, nas primeiras palavras do Evangelho, nós temos essa revelação. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O restante do livro vai tratar sobre isso, sobre a divindade de Jesus. Então os Evangelhos revelam a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. E o autor aos Hebreus, concluindo, ele captou essa mensagem quando escreveu Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Então Jesus é apresentado como a mensagem do Antigo Testamento, mas também como a mensagem final e definitiva que nós temos registrado no Novo Testamento. Lendo as palavras de Jesus registradas pelo evangelista Lucas, nós temos essa mesma convicção. Lucas 24:27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras revelam Jesus. Lei e evangelhos revelam Jesus. Ele é o tema principal e unificador de toda a Bíblia. Eu lhe desejo uma ótima escola dominical, um bom fim de semana e não se esqueça, abra a jaula.